Olá, amados, tudo bem? Que a paz de Cristo Jesus esteja adentrando em vossos corações. Amados, eu estava falando com Deus no decorrer desse dia e o Senhor ministrou ao meu coração alguns textos da palavra. E o primeiro texto que o Senhor ministrou ao meu coração está em Marcos, capítulo 16, e o versículo 17, que diz assim: e esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Este foi o primeiro texto que Deus falou comigo no decorrer desse dia, onde eu estava falando com Deus a respeito, pedindo os seus sinais, pedindo uma resposta. E Deus, ele me levou nesse texto. Porque se nós cremos, Jesus falou certa vez que nós iríamos fazer os sinais que ele fazia, ainda sinais maiores que ele fez. Jesus, ele curou o cego, Jesus purificou os leprosos, Jesus colocou as mãos sobre o paralítico e o paralítico andou, Jesus expulsou demônios e ele transmitiu essa autoridade para nós, para a igreja, para seus discípulos. Nós somos discípulos de Cristo e Deus, ele não perdeu o seu poder no decorrer dos anos. Deus, ele não perdeu sua autoridade. Pelo contrário, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Então, ele tem todo o poder. Ele está conosco o tempo todo. Ele tem toda a sabedoria e detém todo o conhecimento. Por que muitas vezes não acontecem sinais? Porque você vai em certas igrejas, em certas denominações, e você entra vazio e sai vazio. Você entra enfermo e sai enfermo. Por quê? Porque está faltando mais oração, está faltando mais entrega, está faltando mais compromisso com Deus. Certa vez, os discípulos estavam com dificuldade para expulsar um espírito maligno de uma criança. E este pai desesperado levou esse menino até os discípulos para que expulsasse o mal que assolava aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente. E os discípulos não conseguiram expulsar. Então Jesus chegou e viu o que estava acontecendo, que os discípulos estavam com dificuldade para libertar aquele menino.
E quando Jesus chegou, ele interrogou o pai da criança. E o pai falou: olha, meu filho, ele sofre desde a infância. Ele sofre há anos. Esse espírito maligno, quando entra nele, ele joga ele no fogo, joga ele... não adianta amarrar, não adianta prender, que ele quebra todas as correntes, ele se joga no fogo, coisas terríveis. E Jesus então expulsou aquele demônio que agia na vida daquela criança, daquele adolescente. E quando ele estava sós com os discípulos questionaram e falaram: Senhor, por que não conseguimos expulsar? Jesus falou: por causa da vossa pequena fé. E essa castas de demônio só sai com oração e jejum. Então precisa ter 3 coisas: fé, oração e jejum. Se não tiver essas 3 coisas, se você não crê, se você acha que é um problema psíquico, se você acha que é um problema de nervos, de ansiedade ao extremo, tem coisas que é demônio. E só você orando e jejuando, consagrando a sua vida, que isso vai ter discernimento do que é aquilo. Certa vez, lá no Rio Grande do Sul, no mercado, um rapaz entrou e eu trabalhava nesse mercado. E esse rapaz foi até o setor de hortifruti e quando ele estava com o cestinho ali, ele começou a ter um ataque epilético. Ele caiu, bateu a cabeça na coluna do mercado e começou a espumar pela boca. E me chamaram e eu fui até esse jovem. E eu orei por esse jovem, falei: espírito maligno, saia deste corpo. Em nome de Jesus Cristo. E aquele homem parou de espumar, seu corpo parou de agitar e ele se levantou. Como ele tinha batido a cabeça e o corte foi grande e estava sangrando, foi chamado o SAMU para ele ser tratado pelos médicos. Mas não era psicológico, não era um espírito maligno que estava naquele jovem. E muitas vezes as pessoas acham que isso é normal. E não é. Então Deus ministrou no meu coração, Jesus Cristo falou comigo hoje à tarde. Se crerem, expulsarão demônios. Se crerem, falarão novas línguas. Se crerem, imporão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados.